Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. Dando prosseguimento à leitura do livro Parábolas Evangélicas, vamos fazer hoje a leitura da parábola do juiz iníquo, que diz assim: Querendo Jesus ensinar a seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar, propôs-lhes a seguinte parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo: Se bem que eu não temo a Deus, nem respeite os homens, mas, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com suas visitas. Ouvi, acrescentou o mestre, o que disse esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a atendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Lucas 18, 1, 8. Conquanto diferente na forma, essa parábola se assemelha bastante na essência àquela outra do amigo importuno, registrada pelo próprio evangelista Lucas no capítulo 2, versículos 5 a 13. Nesta, como naquela, Jesus nos exorta a confiar na justiça divina, na certeza de que, consoante o refrão popular, ela tarda, mas não falha. De fato, se mesmo homens iníquos, isto é, maldosos, perversos, insensíveis aos direitos do próximo e indiferentes à moral, como o juiz de que nos fala o texto acima, não resistem ao assédio daqueles que lhes batem à porta com insistência e, para verem-se livres de importunações, acabam resolvendo-lhes as questões, como poderia Deus, que é a perfeição absoluta, deixar de atender aos nossos justos reclamos e solicitações? Se, malgrado todas as deficiências e fraquezas dos que na terra presidem aos serviços judiciais, as causas têm que ser solucionadas um dia, ainda que com grande demora. Por que duvidar ou desesperançar das providências do juiz celestial? Ele, que não é indiferente sequer à sorte de um pardal, que tudo sabe, tudo pode e tanto nos ama, negligenciaria a respeito de nossos legítimos interesses, deixar-nos-ia sofrer qualquer injustiça, mínima que fosse? Não. Quando, pois, sintamos que o ânimo nos desfalece por afigurar-se que os males que nos afligem sobreexcedem nossas forças, oremos e confiemos. Deus não desampara a nenhum de seus filhos. Se às vezes parece não ouvir as nossas súplicas, permitindo perdurem nossos sofrimentos, é porque a afeição do lapidário emérito, que se esmera no extremo do aperfeiçoamento de suas gemas preciosas, também ele, sabendo ser a dor o melhor instrumento para a lapidação de nossas almas, nos mantém sob ação enérgica, mas eficiente, a fim de que sejam quebradas as estrias do nosso mau caráter, nos expunjamos de nossas mazelas e nos tornemos, o mais breve possível, dignos de ascender à sua inefável companhia. Sim, em todos os transes difíceis da existência, oremos e confiemos. Se o fizermos com fé, haveremos de sentir que, embora
os trilhos da experiência que nos cumpre palmilhar continuem cheios de pedras e de espinhos, a oração, jorrando luz à nossa frente, nos permitirá avançar com segurança, vencendo incólumes os tropeços do caminho. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido pela pena do nosso irmão Rodolfo Calegares, nos auxiliando a entender com mais profundidade as parábolas de Jesus, que realmente foram feitas para que pudessem passar pelas épocas sem serem desfiguradas no seu entendimento, na sua profundidade. Graças a isso, hoje nós temos essa possibilidade de conhecer o pensamento do Mestre. Voltando à questão da parábola em si, a justiça de Deus, ao contrário do dito popular, ela não tarda e não falta. Ela vem sempre na época certa, no momento certo, de que necessitamos. E como ele disse no final, nós necessitamos passar pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, para nos desprendermos daquilo que nos prende aqui, nesse chão do planeta Terra. Porque nós somos espíritos eternos. E como espírito eterno que somos, necessitamos de asas para voar. E tal qual a borboleta, que para nascer precisa fazer um tremendo de um esforço para sair do casulo, e esse esforço faz com que ela tenha as forças necessárias na asa, ou seja, ganhe musculatura para poder voar, nós também passamos pelo mesmo processo, pelo mesmo princípio. Esse princípio faz com que nós cresçamos espiritualmente, nos desapegando das coisas materiais, nos compreendendo como irmãos, não nos agredindo mais como adversários, como inimigos, destituindo de dentro de nós a raiva, o ódio, a mágoa, a inveja, o ciúme. Tudo isso nos prende aqui. E o sofrimento, a tristeza, a angústia, é o preço que a gente paga para subir, para se elevar. Mas, como Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso quer dizer que as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é que nos confortam, nos mostram o caminho para que nós possamos errar menos, e errando menos, sofrer menos. Ou seja, vai num processo de diminuição de erros e aumento de acertos. A partir desse momento, nós começamos a ser mais felizes do que infelizes. Nós começamos a viver com mais plenitude e menos sofrimento. Mas tudo depende de nós, é como uma escola, a gente tem que passar de ano. Ou como a ordem da OAB, o exame da OAB. O indivíduo estuda lá 4 anos, 5 anos, sei lá. Faz estágio, faz tudo. Mas se não passar no exame, não é doutor. Pois é. Assim, somos nós precisamos passar por provas para atestar realmente, não para Deus, mas para nós, para que nós possamos estar convictos e olhar para trás e falar, não, eu passei, eu venci, eu triunfei sobre o meu vício, porque nunca é sobre o nosso irmão. Entendamos isso. Nunca é sobre o nosso irmão a questão, é sempre sobre nós. E quando nós triunfamos sobre nós vencemos ao nosso orgulho, principalmente, ao nosso egoísmo, às nossas vaidades, os nossos apegos. Aí nós estamos começando a trilhar o caminho que nos leva a um conforto espiritual, a uma paz espiritual, a uma serenidade, a um equilíbrio.
aí sim a justiça de Deus se torna plena. Porque nós caminhamos ao encontro dela. Porque a justiça de Deus, quando nós caminhamos dentro dela, ela não nos atinge em nada. Pelo contrário, ela nos conforta. Mas quando nós caminhamos contra ela, ela bate forte. Porque são os nossos erros que nos batem. São as consequências dos nossos erros que nos causam dor e sofrimento. Assim como a justiça humana, nós devemos buscar sempre o equilíbrio, o equacionamento das coisas. Se não conseguimos fazer tudo de uma vez, e vai ser difícil fazer tudo de uma vez, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Orar para Deus, pedir, mas pedir com consciência. Saber que as coisas que nós passamos são consequências de nossos atos. E como consequência desses nossos atos, nós não podemos reclamar. Agora, aquilo que não é consequência dos nossos atos, nós podemos pedir a Deus que nos auxilie, sim. Deus, por certo, nos auxiliará. Assim como a justiça humana. Quando nós nos sentimos ofendidos, nós buscamos a justiça para que possamos colocar as coisas no devido lugar. Mas cabe a cada um de nós sempre buscar. A oração nos dá força, nos reequilibra, nos dá o entendimento para que possamos vencer. A aceitação das coisas do Espírito, ou seja, dos nossos erros e as consequências, é o primeiro passo para isso. Caminhemos de encontro à justiça de Deus. Apoiemo-nos nos ensinamentos de Jesus, que é o caminho para seguirmos em frente. É isso, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus nos fortaleçam, nos conforte a cada instante da nossa jornada. Que assim seja.